Deus, eterno Pai, Senhor da glória, neste momento, ó Pai, estamos alegres por estar na Tua presença, na Tua casa, te adorando, bendizendo o Teu santo nome. Senhor eterno, nós te invocando nesta noite, te chamando, ó Senhor, para que o Senhor venha alegrar a Tua igreja, ó Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, falar conosco, através do que hão louvar hino a Ti, ó Deus eterno, os que hão ser usados para pregar a Tua palavra, o Teu ungido pastor Rosivaldo Cardoso, no culto de ensino nesta noite, fala aos nossos corações através dele, ó Senhor. Senhor da glória, vem abençoando do mais novo ao mais velho na Tua casa. Nós te rogamos nesta noite por uma bênção especial a cada um, meu Pai, que está aflito, a cada um, meu Pai, que espera um milagre de Ti, ó Senhor. Alegra a alma dos Teus ungidos, dos Teus filhos, ó Pai. Aquele que está, meu Pai, pensando em cura divina da Tua parte. Sara, meu Pai, aonde tiver enfermidade. Nós te rogamos pela Tua bênção nesta noite. Em tudo te agradecemos, por fé em Teu Filho amado, Jesus Cristo, que reina para Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito Teu nome eterno, que Tu falas a quem escuta. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Amém? A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a presença do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, pois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em Deus em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Mais um culto, meu Deus, voltado, meu Pai, para a família. Fala, meu Deus, aos nossos corações. Usa, meu Deus, o Teu pregador, Senhor. Coloca, meu Deus, palavras na boca dele, meu Deus, que venha diretamente do Teu trono, Senhor. Cuida, meu Deus, dos lares, dos cônjuges, dos filhos, aqueles que estão presentes, aqueles, meu Pai, que ainda estão se deslocando para cá, aqueles, meu Pai, que não puderam estar, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, cuidar, para que o inimigo, não, meu Pai, não venha tocar, Senhor, nas famílias, no homem, na mulher, nos filhos. Meu Deus, que a Tua armadura, meu Pai, venha nos proteger, Senhor, livrando, meu Pai, do divórcio, da vida iníqua, meu Deus, da vida pecaminosa, para que, meu Pai, o cônjuge possa, meu Deus, um proteger o outro, protegendo o lar, protegendo os filhos, protegendo, meu Deus, contra os desejos carnais, as concupiscências dos olhos, para que possamos estar firmes, meu Pai, no propósito, Senhor, de renovarmos sempre a aliança, meu Pai, para contigo. Cuida de cada casamento, Senhor, de cada família, e aqueles, meu Deus, que um dia, meu Pai, vão se unirem, meu Deus, por meio do voto, por meio de uma aliança, por meio, meu Deus, de um casamento. Cuida, meu Pai, de cada um, do fruto do relacionamento que são os seus filhos. Mantém firmes, fortes e vigilantes. Assim, meu Pai, eu te peço, te rogo e agradeço em nome de Jesus. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa
comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Pai do Senhor, irmãos. Eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui nessa igreja abençoada, ao lado de irmãos e amigos, né? Pastor Rosivaldo, que me confiou mais uma vez o seu rebanho, o púlpito da igreja, para que nós possamos estar trazendo uma palavra da parte de Deus. Nosso vice-presidente, também pastor dessa área. Agradecer ao amado irmão, que é o líder da família aqui, né? Irmão Jefferson. Deus abençoe, irmão Jefferson. Nós vamos fazer a leitura de uma passagem muito conhecida dos irmãos, que está no Salmo de 128. Enquanto você encontra aí o Salmo 128, que é muito fácil de encontrar, eu quero apresentar a minha esposa, irmã Rosélia, está ali, e a minha cunhada, a irmã Sônia. É aquela jovem de preta ali. É só olhar para as duas e ver a mais bonita, que é a da esquerda, a mais bonita é a minha. Você sabe que crente não é... Está ali, né? Aham. Ó. A mais bonita está aqui, né, pastor Oswaldo? Nós não vamos brigar por isso, né, irmão? Glória a Deus por isso. Todas são. O meu sogro, ele tem 80 e poucos anos, e ele costuma dizer que a pessoa, o homem, quando ele aceita Jesus, que vem para a igreja, que o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele, ele se torna mais bonito, automaticamente.
o Espírito Santo vai trabalhando e a gente vai ficando pela misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança. Então, Deus é uma pessoa muito bonita, com certeza. E nós, como imagem e semelhança de Deus, deixando de lado algumas características, nós todos somos bonitos, né? Então, mais o Espírito Santo nos deixa mais privilegiados ainda quando nós nos tornamos mais parecidos com Ele, né? Então, o Salmo 128, que também é conhecido como um Salmo da família, algumas pessoas dizem, nos traz aqui algumas lições muito importantes com relação à família, irmão. E família, nos dias atuais de hoje, é um desafio muito grande. E eu tenho uma mensagem, digamos assim, que fala sobre os investimentos que nós devemos fazer na família, que é um investimento, né? E um dos investimentos muito grandes que a gente tem que fazer é tempo. O tempo faz com que nós possamos aprimorar o relacionamento. Para algumas pessoas, quanto mais tempo, a relação se desgasta. Para o cristão, não deve pensar assim. Quanto mais tempo a gente está casado, a gente está junto, é que a gente vai se aperfeiçoando. A Bíblia diz que a nosso processo de santificação é um processo, né? Ninguém aceita Jesus hoje e a gente precisa de melhorar muitas coisas ao decorrer do caminhar com Cristo, do andar com Cristo. Nós vamos melhorando, nos aperfeiçoando. O casamento também é assim. A gente tem muita coisa para aprender no decorrer da nossa caminhada. E o Salmo 128 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua esposa ou a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus. É bem simples assim. O tema sugerido para hoje é protegendo seu casamento das invertidas do inimigo, do diabo. No título que foi me passado, e eu li esse salmo como base para a nossa ministração, o próprio título já nos convida a pensar com relação à responsabilidade de cada um sobre o nosso casamento, a nossa família, o nosso lar. Nós como homens, nós como líderes, nós como mãe, nós como líder da nossa casa, nós devemos ter a consciência de que é responsabilidade nossa proteger a nossa família. Começa no casal. E eu queria aqui lembrar os irmãos que quando Deus criou Adão e Eva, deixou os dois ali no jardim, e aí Deus disse que a Eva seria a sua companheira, disjuntora, né? Auxiliadora. E a gente viu que teve um momento ali, os pregadores dizem que Adão, ele estava tão focado na questão do trabalho, na questão de dar o nome para os animais, todas aquelas responsabilidades, que de repente ele pode ter baixado a guarda com relação a Eva. E teve um certo momento que ele deixou a Eva só. E isso é tão verdade que quando a serpente ou o inimigo veio com a primeira invertida, que ele olhou para Adão, ele disse assim: rapaz, Adão está tão dependente de Deus, está tão que o ponto fraco dele aqui vai ser a disjuntora, a companheira. E a gente entende que naquele momento ela estava vulnerável, estava só, estava no jardim, livre-arbítrio, ela podia ir, podia não ir, podia ficar, podia não ficar, podia conversar, podia não conversar com a serpente. É o que nós temos hoje no nosso dia. Nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que a igreja, o crente pode todas as coisas, mas
nem tudo lhe convém fazer. A Bíblia nos alerta que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Quando nós temos algum tipo de dúvida, existe um Google espiritual que a gente vai lá e pesquisa. Ou seja, você chega para o Espírito Santo e diz assim, eu posso? Ele vai te dar uma resposta na hora. Até porque, irmão, na nossa vida espiritual, se a gente tem uma dúvida, é melhor não ir. Tem aquela plaquinha na estrada? Não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Ou seja, pode ser um trecho de alta periculosidade, você pode arriscar. Você pode se dar bem, mas você pode se dar mal. Então a Bíblia diz, como livre-arbítrio, fica à vontade. Você pode fazer tudo, mas nem tudo convém. E naquele momento, a gente entende que a Eva estava ali vulnerável. A serpente veio e invertiu contra a Eva, trazendo para o nosso casamento. A Bíblia é muito clara quando diz assim, olha, não é bom que o homem e a mulher fiquem muito tempo separados um do outro. Vigia. Essa separação, mesmo que seja por uma necessidade, não é bom. Pode ser que algum caso de doença, algum caso extremo, a gente possa se distanciar muito da nossa metade, né? Nossa cara metade, mas a Bíblia recomenda que não seja por um tempo muito prolongado. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas se você ficou muito tempo longe do seu esposo, ou muito tempo longe da sua esposa, e não sentiu saudade, é a luz vermelha que acendeu, tem algum problema. Não interessa a quantidade de tempo que você já tem de casado, de relacionamento, tem que ter saudade. Porque se não tiver saudade, tem alguma coisa errada. Eu tenho 28 anos de casamento, vamos dizer assim. Mas se eu ficar muito tempo longe da Rosélia, por incrível que pareça, eu já disse isso, e eu sempre digo, mas eu vou aguentando. Chega um tempo que eu acho que eu começo a doer a cabeça, eu acho que é saudade, eu sinto falta do cheiro, eu sinto falta de tem alguma coisa que falta. Então eu louvo a Deus por isso. E nós não temos um casamento perfeito, mas nós temos um bom casamento. Até hoje sou apaixonado por ela. E até hoje eu lembro do primeiro dia que eu a vi. E na hora que eu a vi, eu sabia que era a mulher da minha vida inteira. É impressionante. Se você me perguntar a roupa, como estava o cabelo, como era o cabelo, eu lembro de tudo. E olha que a gente se viu rapidinho, ela passou por mim na companhia de uma prima nossa e eu lembro até hoje. Então essas coisas a gente tem que medir no casamento para saber como estão nossos sentimentos, né? E lendo o título, protegendo o seu casamento das investidas do diabo, aí a gente começa a se fazer algumas perguntas. Por exemplo, o que nós protegemos? Protegendo o meu casamento contra as investidas do inimigo. Então, o que nós protegemos? É muito fácil a gente pensar. No dia que Deus te der condição, por exemplo, de você ter uma caminhonete que custa 300 mil reais, você vai pensar logo, rapaz, eu vou proteger esse carro. Eu vou fazer um seguro desse carro, porque se alguém roubar, ou se algum acidente acontecer, o seguro protege o carro. Então, proteger é isso. É assegurar o bem daquele bem, o bem-estar daquele bem. Eu vou proteger a minha casa. Eu tenho uma casa de R$1 milhão, eu vou fazer um seguro, se incendiar, um desastre natural, ou alguém roubar, o seguro protege aquele bem. O que mais? Vida. Como eu faço para proteger a minha vida? Faço um seguro de vida, coloco a Rosélia como beneficiário, uma apólice de seguro de R$2 milhões. Se eu vier morrer por algum motivo, eu morri, mas a minha família está protegida. E a temática que os pastores me colocaram, me deram, que eu fui meditar, fui pensar, é excelente, achei de Deus. A gente precisa pensar, não é, pastor Osivaldo? Que nós somos responsáveis em proteger a nossa família. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Nós somos responsáveis em proteger a família, os filhos, o casamento, o relacionamento, a paixão, o amor, né? Por que é que nós, quando estamos namorando, nós fazemos
Tudo que a mulher quer, tudo que o namorado quer, eu dou flores, a mulher tem enjoo de tanto receber flores, eu guardo esse dinheiro para a aliança de tanta flor que tu gasta, com bombom, com cinema, a gente quer agradar, quer ver ela feliz. Por outro lado, a mulher tem a preocupação de sempre receber o namorado naquele momento de paixão, sempre arrumada, cheirosa, alegre. Meu Deus do céu, você chega lá toda hora e diz, essa aqui é a mulher certa, não existe, eu acertei na Mega Sena. Não é assim? Então nós temos a responsabilidade de proteger também esses sentimentos, que precisam ser mútuos. Nós não podemos pensar em cair numa rotina, nem no nosso namoro, nem no nosso noivado, nem no nosso casamento, e nem na construção da nossa família. A gente precisa sempre estar atento em fazer aquilo que eles gostam e eles fazerem aquilo que a gente gosta, porque todo mundo quer ser agradado. Aí eu aprendo que quando nós nos preocupamos com a felicidade do próximo, aí nós começamos a ser felizes. Porque quando nós nos preocupamos só com a nossa felicidade, aí o outro deixa de pensar em fazer você feliz, e só quer ser feliz, e não dá certo. Agora, quando o pastor Zibaldo pensa em tornar sua esposa feliz, é automático, recíproco. Plantou o bem, está recebendo amor. É mútuo. Filhos. Irmãos, existem várias fases na vida de um filho, mas o que vai ficar para a formação do seu filho são aquelas coisas boas que você aprendeu do seu pai, porque vem dizer para mim aqui que como você nunca apanhou do seu pai. Apanhei. Você nunca foi trabalhar na roça? Fui trabalhar na roça. Você nunca deu comida para animal? Dei comida para animal. Você nunca levou puxão de orelha porque deixou de fazer? Levei puxão de orelha. Mas o sentimento que eu sentia, que eu sinto pelo meu pai, superou tudo isso. Eu vou lembrar das brigas, eu vou lembrar que ele, como pai, como ensinador, como me amou, me deixou um exemplo. Então, proteger é isso. Vamos proteger aquilo que interessa. Aí eu pergunto, mais uma pergunta. E nós devemos proteger de quem? É muito explícito. A Bíblia diz que nós devemos proteger a nossa família de quem? Do nosso adversário. Porque nós temos um adversário, irmão. E eu gostaria que os irmãos aqui não ignorassem esse adversário, porque ele é veloz, é sagaz. Muitos crentes, pela imaturidade ou pela autoconfiança que ele adquire no decorrer de vários anos andando com Cristo, vários anos casados, eles subestimam o poder que tem o inimigo. Né? Eu venci ele em várias batalhas, mas a Bíblia diz em 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios, já começa assim, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, só observando a quem possa tragar. Você venceu ele uma vez, ele não desiste. 2 vezes, ele não baixa a guarda. 3 vezes, ele está atento. 4 vezes, ele está esperando. 1000 vezes, ele está lá. A única coisa que ele não consegue é estar ao seu redor, porque a Bíblia diz que ao redor do crente, ao redor de um casamento feliz, de uma família de Deus, o Senhor coloca os seus anjos para guardar, proteger, abençoar, louvado seja o nome de Jesus. E nós temos que usufruir dessa dádiva de Deus para que nós tenhamos uma vida melhor, irmãos. Quando Deus juntou um homem e uma mulher, não foi para virar, com licença da palavra, um inferno dentro da casa, não, irmãos. É para que seja um lar abençoado, um lar que sirva de exemplo para a sociedade, né? Eu sempre falo nas minhas ministrações, pastor, que nós somos complicados, nós esquecemos das coisas rápido, viu, irmão? Mas deixa eu perguntar aqui, quem casou na igreja? Levanta a mão assim, quem casou na igreja? Quem teve a cerimônia de casamento aqui na igreja? As irmãs. Mais alguém? Ninguém. Lá no Juiz de Paz, quem casou no cartório? Levanta a mão. Um monte de gente. Quando você vai casar, geralmente o ministrante diz assim: você promete ser fiel a Rosélia na doença, na pobreza, na alegria, na tristeza,
na saúde, na dor. Aí a gente tá olhando para aquela bênção gigante que Deus lhe deu. Aí você diz, prometo. Mas parece que daqui a 5 anos você esqueceu do que você prometeu. Agora você não pode esquecer que você prometeu diante de Deus, diante do seu pastor, diante de uma sociedade, diante das testemunhas, e tudo isso está lá gravado, salvo no pendrive celestial, porque um dia, meu irmão, assinado, você além de prometer verbalmente, você ainda assina. E nós temos a falha memória de esquecer isso com 20 anos de casamento. Biblicamente, Jesus é como se tivesse 2 dias que foi para o céu, porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Ou seja, nós estamos aqui, um monte de crente Nutella, que não está mais aguentando o mundo, e Jesus está lá em cima dizendo, cara, eu só estou 2 dias aqui, falei que vou já buscar a igreja, e está todo mundo querendo se desesperar. Não, irmão, a Bíblia é clara que ela diz assim, filhinho, eu vos escolhi porque já venceste, louvado seja Jesus, ó mundo. Diz, mas não é vencer e cruzar o braço, não, é vencer todo dia uma batalha nova. Todo dia uma batalha nova. Não é assim que você chegou aqui um dia após o outro, um dia após o outro. Então nós temos que proteger o nosso casamento do nosso inimigo. Por que nós devemos proteger esse casamento do inimigo? A Bíblia diz, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Simplesmente por causa disso. Está todo mundo aí dizendo que o casamento está falido. Para o mundo, irmão, esse jargão não combina na igreja. Nós temos que lutar com todas as nossas forças até o último minuto para literalmente salvar o nosso casamento, a nossa família, e salvar esse mundo através de exemplo do desastre total que está sendo o casamento para o mundo e não para a igreja, irmão, né? Na verdade, o que é que a Bíblia diz? Que nós devemos ouvir tudo e reter o que é bom. O que não é bom, ó, joga fora. Então, quando você vê uma notícia aí, o Brasil nesse ano aumentou o número de divórcios, joga fora. Isso não é para acontecer na igreja do Senhor, nós que somos os chamados e escolhidos para ir para o céu. Isso se aplica ao mundo e não à igreja. Agora, para que isso não aconteça, nós estamos aprendendo aqui hoje que nós devemos fazer um sacrifício dia por dia e nós honrarmos os nossos votos matrimoniais que nós fizemos há 28 anos atrás, né? Assim, porque enquanto a minha mulher lá em casa diz assim, ó, agora não tem jeito, né? Você comeu a picanha, agora tem que ficar com o osso. Tem jeito. Depois dos 50, depois dos 60, careca, barrigudo, tem que aguentar, irmão. Não tem jeito, né, irmã Rosélia? Tem que ir lá, ainda tem que olhar e me chamar de amor, de vida ou vida. Olha, mas faz muito tempo que ela só me chama de João quando ela está meio zangada. Aí ela diz, João, aí eu, opa, o negócio está sério. Mas quando não está, ela é vida, amor, bom demais. É isso, irmãos. Agora chamou de João, pode botar as barbas de molho que o negócio está sério. Então nós devemos ter cuidado com esse adversário que ele veio literalmente matar, roubar e destruir. Você acha que ele respeita seu casamento? Não. O diabo só respeita um. Esse ele respeita porque ele tem que respeitar. Mas nós, as investidas dele vão ser todos os dias. Quando não vai pelo um jeito, vai do outro. Quando ele não te aperta, ele te oferece muita coisa, né? Mas ele não desiste. Então nós devemos proteger o nosso casamento do inimigo. E por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. A melhor forma que nós temos de proteger o nosso casamento, até hoje, para a igreja, ainda é consultando a palavra de Deus.
ela é o manual, ela tem a receita exata de como nós precisamos fazer para proteger o casamento. Tudo está lá, tudo está lá. E nós precisamos, cada dia que passa, estar consultando a Bíblia e usufruindo dessa bênção que é a revelação de Deus. Quando nós falamos em casamento, quando nós falamos em imagem e semelhança de Deus, nós temos que ter alguns cuidados na nossa vida do cotidiano, tanto homem quanto mulher, porque hoje nós vamos ver que as investidas do inimigo, que vem muitas vezes com sapatinho, né, aquele negócio tão sensível que você nem percebe, mas quando você vai acordar você já está envolvido, e que você precisa ter o discernimento do Espírito Santo para você poder se desviar dessas coisas. E a gente pensando na imagem e semelhança de Deus, a gente vê que nós fomos privilegiados com 5 sentidos principais, que é a visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar. Essas coisas vieram para que a gente pudesse usufruir mais das coisas de Deus. Mas eu vejo que a Bíblia nos alerta, inclusive nessas coisas. É por isso que eu digo, se a gente for consultar a Bíblia direitinho, a gente vai acabar arrumando instrução de coisas que a gente nunca imaginava, né? Eu vou ler um texto da palavra de Deus para poder explicar para você por que eu estou falando desses 5 sentidos, que tem tudo a ver com o nosso cotidiano, como casal de Jesus, como os salvos e como família de Deus. Como família de Deus, né? Então, se a gente for ler 1 de João 2,16, a Bíblia vai dizer o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Olha só, aqui a Bíblia fala de 2 sentidos básicos que nós temos, que é o tato e a visão. O tato vai falar da carne, das obras da carne, que são obras que nós precisamos tê-las em controle. O que é concupiscência? Lá do latim, quando você for para pesquisar, e não sei o que é que tem, é tudo que tem tudo que te leva a ter forte desejo por alguma coisa, que te motiva de sobremaneira. Positivo. Então o que acontece? Concupiscência é a cobiça por bens materiais ou por prazeres imorais ou sexuais exacerbados. Então o que é a concupiscência? É um sentimento que te leva a praticar coisas antibíblicas, é o que vai prejudicar no seu casamento. E isso nós precisamos estar alinhados, isso nós precisamos estar atentos, isso nós precisamos estar vigilantes, isso nós precisamos estar com a nossa imunidade alta, porque você sabe, quando você está com a imunidade baixinha, o vírus te pega. Aqui o vírus representa o pecado, né? E isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa: não vá confiar nas suas obras. A Bíblia diz o seguinte: olha, isso não provém de vós, é do Pai, para que ninguém se glorie. Não, eu sou crente porque eu já li a Bíblia 4 vezes, porque eu já li a Bíblia 5 vezes, porque eu tenho 30 anos de crente, porque isso, porque eu. Quando a gente começa a falar o eu, e deixar o Espírito Santo de lado, aí nós começamos a dar o primeiro passo para falhar no nosso casamento, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família. Nós temos sempre que ter esse sentimento. Nós temos uma dependência irrestrita do Espírito Santo de Deus, que foi o nosso ajudador que ficou quando Jesus foi. Ele disse assim: eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo para lhe ajudar, porque você sozinho não consegue nem orar. Você sabia que você, muitas vezes, as suas orações, as nossas orações, elas precisam ser traduzidas e levadas ao Pai? A Bíblia diz, ó: oreis e não recebeis. Por quê? Porque ora mal, porque pede mal, porque não sabe orar. Deixa eu lhe dar um exemplo. Quando o povo de Deus estava na batalha com Josué, que ele orou e o sol parou, ele disse assim: sol, te detém lá no vale. Lua, o Espírito Santo pegou aquela oração e levou para Deus e disse assim: Pai,
O que ele está dizendo é que ele precisa de 5 horas para vencer a batalha, porque se o sol ficar parado ali a vida toda, ele não ia ter mais vida na terra. Então, as nossas orações, elas precisam ser interpretadas pelo Espírito Santo, que colhe e diz assim: Senhor, o que a tua serva está pedindo é isso. O que o teu servo está pedindo é isso, né? O que o teu servo está pedindo é paciência com a esposa. O que a tua esposa está pedindo? Senhor, me dá paciência. Eu não sei se eu já falei aqui da outra vez, mas da última vez que eu pedi paciência a Deus, eu estava cuidando de alguns meninos lá, o pastor pregando, eu cuidando da meninada. Eu era diácono na época, menino para tudo quanto é lado, e eu pedindo paciência a Deus. E uma irmãzinha chegou lá em Águas Lindas de Goiás: mas meu filho, você está pedindo o quê? Eu estou pedindo paciência. Para quê? Para cuidar desse. Não peça não, paciência não. Porque a Bíblia diz que a tribulação gera paciência. Você está pedindo tribulação para poder você adquirir. Irmã, eu vou pedir o quê, pelo amor de Deus? Peça a graça. A Bíblia diz: a minha graça te basta, louvado seja Deus. Graça, favor imerecido. Você não merece, mas Deus te dá. A mesma forma, irmãos, é no casamento. Senhor, me dá da tua graça, né? Para aguentar. O homem agora tem uma tal de... Se a mulher tem a TPM, o homem tem o outro, né? A gente agora está da andropausa, que é complicado, irmãos. Tem tudo isso aí, estão descobrindo essa doença. Se a mulher falta paciência na menopausa, o homem falta paciência na andropausa. E aí como é que faz para conciliar isso dentro de uma casa que deve ser um exemplo de felicidade para o mundo? Como é que a gente faz isso? A graça. A graça nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda. Então, concupiscência é isso, irmão. É a cobiça, né? Por bens materiais ou por prazeres sexuais, né? Então ele vai dizer assim, ó: a concupiscência da carne. Aí é quando eu falei, no sentido do tato, da carne. Voltando aqui para a carne. Ou seja, os que têm um forte desejos carnais. Tem crente assim? Tem crente assim. Tem famílias assim? Tem famílias assim. Tem casamentos assim? Tem casamentos assim. Que são tendenciosos a fortes desejos carnais. O mundo está cheio disso. O mundo vive de aparência, o mundo vive... se os negócios vão bem, o casamento vai bem. Se a mulher tá nova, o casamento vai bem. Se o homem está em forma, o casamento vai bem. Então o mundo gira tudo que existe baseado naquilo que a sociedade hoje impõe como regra. E a igreja não é assim. Você não pode trazer aquilo que os seus olhos veem na televisão, na internet, nos comentários aí, que hoje nós temos de vários, e trazer isso para dentro da sua casa e querer moldar o seu casamento, a sua vida, a sua família, naquele molde que as pessoas estão apresentando na televisão. Se não fosse por isso, vários artistas não se matavam, não se largavam, não se traíam, né? Não faziam as besteiras que eles fazem. Eles estão fazendo, se eles são tão felizes como eles vendem a ideia para vocês, por que acontece isso com eles? Vamos pensar, irmão. A Bíblia diz que a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus, aleluia. Essa é a verdadeira felicidade, aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que nos conter com aquilo que o Senhor nos dá, porque aquilo que Ele nos dá é bom, é sempre bom. E se nós formos discorrermos na Bíblia Sagrada sobre as obras da carne, nós precisaríamos de muito tempo para falar o que a Bíblia fala. Mas eu vou ler rápido, que é para você poder pegar. Quando nós falamos de concupiscência da carne, o nosso pensamento nos leva para Gálatas 5, a partir do versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, obras da carne. Como é que nós chegamos a essas obras? A carne, irmão. A carne. A Bíblia diz que a carne cobiça, briga, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque os dois são opostos. Os dois são opostos. Então tudo que a carne quer são as coisas desse mundo.
E tudo que é desse mundo não cabe no nosso casamento, não cabe na nossa felicidade, na nossa família. E nós precisamos proteger a nossa família e principalmente os nossos filhos com relação a essa tendência que o mundo tem tomado. Que se nós liberarmos o cabresto aí, irmão, vai embora. Hoje é a coisa mais comum do mundo. Você quer ver seu filho feliz? Quero. Dá um celular para ele, libera aí para ele fazer o que ele quer. Mas não te incomoda. Não. Você vai economizar arroz, feijão, carne. Você vai economizar fruta. Você vai economizar tudo, porque o menino não come, a menina não come. O pior é que se a gente não vigiar, e o homem também vai por esse caminho, a esposa também vai por esse caminho. Aí daqui a pouco nós estamos vivendo de internet, né? Até para conversar é só por mensagem. Está errado. Misericórdia. A internet caiu aí, foi o caos, né? Foi o caos aí. Mas isso vai nos mostrar de quanto nós vamos ficar dependente dessa ferramenta. O quanto nós vamos ficar dependentes da ferramenta. Bilhões de reais foram perdidos, porque tudo é bilhões de reais, né? Tudo material, né? Ninguém fala. Prejuízo para a igreja, qual foi? Eu acho que a igreja podia ter aproveitado 2 dias sem internet para a gente orar um pouquinho mais, ler a Bíblia, ficar junto com a família, almoçar na mesa igual a gente nunca mais fez, né? Conversar com o filho. Daqui a pouco a gente está criando filhos enclausurados dentro de um quarto, que quando você vai lá, daqui a um ano você vai lá, você nem conhece mais seu filho. Porque o pai focado lá, a mãe focada ali, e o filho focado lá, e acabou a família. E nós precisamos vigiar nessa parte, porque não há casamento feliz sem comunhão. Porque aí daqui a pouco, eu vou contar um exemplo que eu ouvi lá no Distrito Federal, que é para a gente tomar como exemplo, que o pastor Cosme Damião, meu pastor do Distrito Federal, nunca mudou o nome dele para servir como testemunha. A mãe dele botou o nome dele de Cosme Damião, e ele não trocou. Disse que a obra que Deus fez na vida dele era para servir de testemunho. Pastor a vida toda. E um garotinho lá, pequenininho, na igreja fazia o que queria. Debaixo de banco, em cima de banco, quebrava bebedouro, subia, pulava. Calma, menino, é criança, é menino, ninguém nunca corrigiu, ninguém nunca fez nada. Aí acabou que o menino foi crescendo, aí um dia o pai dele pegou ele para corrigir. Falou, rapaz, não pode fazer isso, o que é isso? Você está pensando que você tem que respeitar? O rapaz virou para ele, tirou o braço dele com força e disse assim, olha, você lembra quando eu pulava na igreja, que eu bagunçava, que eu xingava, que eu puxava cabelo, que eu mordia, que eu beliscava? Aquele era o tempo de você me corrigir. Aquilo ali era aquela varinha que você podia quebrar. Agora você não quebra mais não. Os filhos estão assim hoje. Não, você não corrige. A gente tem medo, né? E o medo até certo ponto é bom. Já pensou se você, quando é criança, não tem medo de enfiar o dedo na tomada? Você chega para o seu filho e diz, não põe o dedo ali, que ali mata. Você fica com medo, então o medo aí é bom. Agora chega um tempo que o menino não tem mais medo de você. Se você tentar tirar o celular dele, pelo amor de Deus, acabou a paz, acabou a família, acabou o filho, acabou tudo, porque tenta tirar um celular de um adolescente hoje lá, em mão uma semana, tenta aí que eu vou te dizer o problema que você vai arrumar. Mas parece que fomos nós que, né, fomos cedendo espaço, porque foi vendido para nós a ideia de que precisa ter, e não precisa limitar, e precisa deixar solto, porque só assim o menino gosta de você, só assim o menino... E aí parece que agora nós perdemos o controle, acabou, agora você não toma mais. Né? Eu sempre, quando eu vou pregar nos cultos de missão, irmã Sônia, eu falo assim, vem cá, você sabia que você passa a vida toda e você não dá uma oferta missionária no valor desse celular? Não dá. Você vai para a obra de missão, você dá R$2, R$1, ainda fica ainda. Aí você dá R$2.000 num celular, R$3.000, R$4.000. E você não tem pena de dizer assim, eu comprei e foi barato. Porque o seu amigo vai ver e vai dizer assim, rapaz, que celular, velho. Agora, uma família que não
não tem projetos para se reunir, para sentar, para conversar, para ter comunhão, é uma família que vai sofrer no futuro. As obras da carne, eu não vou nem ler todas, mas a parte que eu li é somente 3 exemplos daquilo que é prostituição, impureza e lascívia, as coisas que tendem a tirar você da presença de Deus. Concupiscência dos olhos, isso aqui é pior, isso aqui é sério, que é justamente a cobiça, né? O que tem um forte desejo a práticas na imaginação das pessoas. Isso aqui é pior. Você lembra que na antiga lei, para um homem ser punido pelo adultério, ele tinha que ser pego em adultério. E quem pagava era a mulher. O homem não podia nem comparar. A mulher era apedrejada. O homem ainda tinha uma punição, mas a mulher era apedrejada. E Jesus veio até nós e complicou para nós. Biblicamente dizendo, lá em Mateus 5,28, eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu o adultério. A graça é mais dirigente do que a lei. E aí Jesus disse assim, eu vou te dar autonomia vamos dizer assim, eu vou te dar autonomia aí na graça mesmo, mas também no livre-arbítrio. Você pode, ninguém te impede de olhar. Eu sempre digo que se eu estou andando com a minha esposa, com a mão dada, e aparece um homem bonito ali, e ela vai passar por ele, não tem jeito, o olho olha, né? Agora tem que saber como é que foi o olhar, se foi um olhar que desejou, se esse desejo foi no coração, se lá no coração provocou uma reação, se nessa reação você não pecou. E parece que isso só acontece com os homens, né? Porque todo mundo diz que homem já vem lá do Adão, que o homem é que é o complicado, que olha, e durante muitos anos sempre foi assim, o homem sempre traiu muito mais. As mulheres agora, as feministas, estão pregando de que é hora de dar o troco, né? Que elas foram traídas a vida toda, que agora elas também têm direito de fazer o homem sofrer. Mas eu digo para vocês, lá no mundo, aqui, não, aqui é respeito mútuo, aqui é aquilo que Deus juntou, o homem não separa, louvado seja Deus. Aqui é onde a bênção de Deus está estendida sobre você e o seu lar. A Bíblia diz que as promessas do Senhor, ela diz respeito a mim, a Rosélia, ao Ângelo, ao Arthur, a Amanda, a toda a nossa família, filhos, netos e bisnetos, e as nossas gerações, louvado seja Deus. Então, se você tem promessa de Deus, você tem que dizer o seguinte: eu tenho que ser um homem e uma mulher temente a Deus, porque o Salmo vai dizer o quê? Que como é que ele começa? Ele vai dizer, 128, vai dizer assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Porque vai chegar uma hora que a Rosélia não vai estar comigo. Vai chegar uma hora que eu não vou estar com a Rosélia. Nós vamos estar em lugares, como já aconteceu comigo. Eu estava fazendo treinamento em São Paulo, não sei aonde, ela não está lá. Mas a Bíblia vai dizer assim, bem-aventurado a nós que tememos ao Senhor, porque nós não fazemos, primeiro, porque nós devemos temer ao Senhor, e segundo, porque nós estamos muito satisfeitos com a esposa que nós temos, com o marido que nós temos, com a família que nós temos, porque quando Deus abençoa, é assim, nós estamos o quê? Satisfeitos. Paulo diz, eu aprendi a ser satisfeito no muito e também no pouco. É sério, irmão. Para proteger o seu casamento, você tem que fazer o a mais, aquele negócio, sabe? Se alguém te pedir para você andar 1 quilômetro, ande 2. Ou seja, o up, o a mais. Você quer agradar a Deus? Faça mais do que aquilo que você acha que deveria fazer. Se você nunca mais elogiou seu marido, nunca mais elogiou sua esposa, nunca mais elogiou sua noiva, tem que começar a repensar nos seus conceitos. Ah, não, mas eu sou do tempo. Irmão, que é isso?
eu fico impressionado de algumas pessoas dizerem assim, eu sou do tempo, como se o tempo fosse mais de 200 anos. Eu acho engraçado. De antigamente, eu sou do antigamente. Aí você pega um celular hoje e destrincha ele. Como é que tu é do antigamente? Tu sabe mexer no celular, passar o WhatsApp, mandar foto, receber foto, assistir agora esse tal desvídeo do TikTok, né? Do TikTok, né? Que agora virou peste, né? Mas eu acho que crente não vê vídeo de TikTok não, porque é possível, porque ali o que tem de porcaria, o estragado nem se fala. Então, irmãos, o que é que a gente tem que fazer? Nós precisamos estar consciente de quem foi instituído, eu já vou encerrar, para proteger a família, fomos nós. Nós temos que lançar a mão, arregaçar as mangas e comprar a ideia de que nós somos lavados e remidos com o Espírito Santo do Senhor e que é responsabilidade de nós amar nossa esposa na doença e na saúde, amar nossa esposa quando ela tiver, eita meu Deus do céu, quando ela estiver doente. Rapaz, tem homem que não tem paciência, a mulher ficou doente, acabou a paciência do homem. Agora o homem é o seguinte, se ele levar uma topada e estragar o dedo aqui, não tem coisa mais frouxa do que um homem doente. Parece que é uma dorzinha de cabeça, o mundo está acabando. Ai, estou morrendo. Ninguém olha por esse lado, né? A gente só olha o nosso lado. Quando a mulher fala assim, a minha esposa estava boazinha, né? Aí daqui a pouco o tal dos cristais da cabeça saiu e ela pegou uma crise de labirintite. Agora tem que botar de volta no lugar. Aí a gente passou uma mensagem, amor, como é que tu tá? Eu tô tonta. Aí eu falei, meu Deus do céu, você está igual o resguardo. A história do resguardo, né? A gente era novos ainda, meu pai ensinava assim, olha, Joãozinho, João Pessoa, você tem seus filhos cedo, para você criá-los, para você encaminhá-los, e aí você vai estar novo com sua mulher, desfrutando, viajando e tal. E nós fizemos isso, né? Só que aí eu não sabia que um resguardo durava tanto tempo, irmão. Nossa primeira filha que nasceu foi a Amanda. Aí foi cesariana. Não nasceu, foi cesariana. Aí já viu, né? 40 dias de resguardo. Só que 10 anos depois, quando eu apertava ela, Rosélia dizia, meu amor, ainda estou sentindo dor da injeção. Eu falei, o resguardo que dura, viu, menino? Aí veio o segundo, aí injeção de novo. Aí veio o terceiro, outra injeção. Falei, fecha a fábrica, porque senão vai ser 200 anos de resguardo. Está lá com labirintite, aí tem que levar um café, tem que fazer um almoço, né, Sônia? Está lá minha cunhada que não deixa mentir, irmão. Porque quando se ama, na verdade, você tem que ir lá e fazer o a mais. Quantos anos ela cozinhou lá para o João Pessoa? Quantos anos ela cozinhou para o João Pessoa? Quantos anos ela lavou? Quantos anos ela cuidou? Quantos anos eu senti dor de cabeça, ela estava lá? Agora a mulher está com labirintite e acabou minha paciência. Agora eu queimo a mão, queimo o arroz, queimo o feijão, mas aprende. Por quê? Porque quando se ama, se pensa muito mais na felicidade do outro do que da nossa própria. É a receita, irmão. Ah, mas eu sou do outro tempo. Não existe isso. A Bíblia diz que não existe isso. Eu lhe garanto que a Bíblia diz que a palavra de Deus não muda, ela é a mesma ontem, hoje e para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Não vem com essa história que era do outro tempo, ou que eu sou da geração nova. Não usa essas coisas de geração, de tempo como desculpa, não. Quando se ama, porque é que quando você era novinho lá, você dizia assim para ela, ó, eu te amo tanto que eu escovo um urubu até ficar branco. Tem gente que dizia assim, não era? Para poder agradar a mulher. Aí depois de 30 anos de casado, você não quer mais nem comprar uma flor, nem no presente, nem no aniversário da mulher você lembra. Aí a gente gasta dinheiro com tanta coisa supérflua e no dia do aniversário da mulher você não compra nem um presentinho para ela. É muita ruindade, como se ela não fosse mais nada, só porque está 30 anos de casado. Não existe isso, não é assim que a Bíblia nos fala, não é assim que ela nos ensina, não é. Vamos lá ver os conselhos de Salomão, que a gente vai aprender muito mais, louvado seja Deus. É assim, irmão. Perdeu a motivação, hora que melhora. Perdeu o interesse de dar presente pela sua mulher, né? Porque aí parece que chega
Ih, misericórdia, então deixa eu encerrar, né, pastor? Da hora de encerrar, porque nós viemos aqui numa missão de paz para que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos. O bom é melhorar o relacionamento. Isso também é proteger. Irmãos, investir no casamento também é isso. Mas não é sério, pastor? Não tem alguns irmãos que, se um irmão abençoado daquele que você gosta muito, diz, rapaz, vamos almoçar, vamos. Aí ele vai almoçar com o irmão. Quando chega lá, ele fica empolgado e paga metade da conta, ou paga a conta toda, e para lá. E quando a mulher diz assim, vontade de comer um carneiro, uma pizza, tomar uma cajuína, o cara, essa mulher só pensa em gastar. Não faz investimento. Tem que fazer investimento, irmão. Por que é que você faz investimento numa amizade e não faz investimento num casamento? Tem que fazer. Tem que surpreender o homem de vez em quando, né? Tem que surpreender. Então é assim, investir no casamento. Mas a Bíblia nos garante, eu já estou encerrando, que diz assim: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, né? Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, tudo vai bem, nosso casamento vai bem. Nós estamos aqui porque precisamos melhorar, não porque somos perfeitos, né? Se hoje, nessa noite, o Espírito Santo falou com você e você acha que tem que melhorar como pai, como marido, como esposa, como filho, como mãe, deixa o Espírito Santo lhe convencer e vai. Deixa, irmão, é só assim que muda. Vamos fazer uma oração? Coloque a mão no seu coração que eu vou orar por você. Soberano e eterno Deus, nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus, pela oportunidade que o Senhor me dá de mais uma vez de estar aqui na congregação do Ponte, juntamente com o teu servo, os teus filhos aqui na minha retaguarda e a tua igreja que está diante de mim, Senhor. Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha continuar abençoando o meu casamento. O Senhor sabe que quando eu oro, eu peço para que o Senhor sempre continue aumentando o meu amor pela minha esposa e o dela por mim, né, Senhor? E eu queria que o Senhor abençoasse essa irmã, esse irmão, esse filho. Eu queria que o Senhor nos ensinasse a investir na família, a proteger a família. Que nós não viéssemos, Senhor, a nos ser enganados pelas coisas deste mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência passa. E aquele que faz amizade com o mundo, automaticamente faz inimizade com Deus. Eu quero te pedir para que o teu Espírito Santo me ajude mais, e dia após dia, para que eu possa ser um pai melhor, para que eu possa ser um esposo melhor, e para que nós possamos ser felizes, debaixo da graça do teu Espírito Santo. Só os que concordam, diga glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Desculpa, eu passei aqui do horário, e foi muito, não foi pouco não, viu, irmão? Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus. Coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dai-se-vos-á.
soberano, maravilhoso Deus e eterno Pai, cuja presença ainda estamos, Senhor. Deus, neste momento queremos louvar o Teu nome. Ó Deus, nesta noite queremos, Senhor, bendizer a Ti na beleza da Tua santidade. Ó Deus maravilhoso, venha abençoar cada casal que aqui veio, Senhor, a Tua igreja, ouvir a Tua palavra, Senhor. Venha abençoar o nosso casamento, a nossa família, Senhor, o nosso lar. Que as Tuas mãos, Senhor, possam estar estendidas, Senhor, sobre cada lar, Senhor. Venha abençoar cada família do nosso estado, do nosso país, da nossa nação, cujo Deus, Tu ainda é o Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus eterno, aqui nós estamos como igreja e ouvimos a Tua palavra. Venha abençoar o Teu Filho, o qual nesta noite ministrou a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Deus, que palavra trazida do céu aos nossos corações, que nós possamos entendê-la, Senhor, que nós possamos cada dia mais praticá-la, Senhor, que nós possamos, Senhor, cada dia fazer parte desta família maravilhosa que é a igreja do Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus eterno, venha ficar conosco, Senhor Deus, venha nos abençoar cada dia mais. É o que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam